dos últimos textos de Freud, Moisés e Monoteísmo. Um texto religioso. E Tabu, se não me engano, né? Que está no mesmo livro, né? Depois. Discorram para mim aqui, porque isso é para minha evolução cultural. Por favor, podem discorrer um pouquinho mais. Então, assim, ó, não somente, né, o Freud põe em dúvida nesse texto final. Antes disso, um dos textos últimos, como eu te falei, 39, é Moisés e Monoteísmo. Ele trabalha muito essa questão da finitude, da morte, né, e pós. E busca, né, uma certa religiosidade. Eu acho que isso, assim, ó, esse é um marco da civilização. Em nenhum momento a gente vai deixar de buscar. De ouvir, né? Como? De ouvir, né? O que é importante para o paciente. Sim. Mas, né, buscar numa certa, assim, num pensamento, se Deus existe ou não, né? Que daí a gente traz o nosso mote, que é a questão da existência de Deus, as religiões e tudo o que isso faz em nossas vidas, né? E o uso disso, principalmente, né, Rô? Porque me parece que às vezes não é nenhuma busca honesta, né? É na verdade um uso indevido, né, de um significado, como vocês gostam de falar, né? Que aí é o terrível, né? Aí entra o instituído, né? Isso. Esse que é o problema. Eu acho que sim, tá? No último encontro com o Pedro, eu falava assim, o quanto a religião estava servindo como commodities, mercado. Isso. E então, a gente fazer essa leitura hoje é importante. Agora, o que representa essa questão da religião e da religiosidade na história da humanidade, eu acho que é bem importante. Isso, e aí... Gaio, mas aí o que eu acho que essa talvez seja a grande divisão, porque eu costumo chamar, até pela minha formação científica, eu costumo pensar em Deus como a hipótese de Deus, tá? Então, assim, porque a ciência ou ela afirma ou ela refuta, né? Tu não consegue nenhuma das duas, então essa questão, no mínimo, está em aberto. Claro, perfeito. Uma coisa importante, assim, se a gente pensar pela via do método científico, isso é uma das coisas que do texto que tu passou me tocou muito, porque assim, a gente não tem assim algo que falseie Deus e que comprove esse falseamento, que é, né, o refutar, né? Ou seja... E a Rô estava falando, trazendo algo do Freud, que poucas pessoas no nosso meio, acho que até por resistência, fazem, e eu procurei fazer, tá atento, o que eu ia encontrar em Freud em relação a algo que nos levasse a pensar numa inteligência superior, né? Não necessariamente Deus. Lá em A Lei do Princípio do Prazer, que é um texto clássico do Freud, referência para todos nós, né, Rô? Ele coloca algo muito interessante, que é assim, ó, existe, ele estava falando da pulsão de morte, porque ele pega a questão da natureza, que existe uma destruição, e no espiritismo a gente vê a lei da destruição como uma coisa natural. E aí ele fala, pegando a questão da pulsão de morte, ele fala que existe na natureza uma inteligência cuja origem ainda não nos é dada conhecer. Olha o que ele está querendo dizer, aí fica uma abertura. E tem outra coisa assim, que é, eu acho que o Freud, ele precisou dar botar uma vista grossa nessa questão, porque ele queria fazer a psicanálise uma metapsicologia calcada na ciência, né, positivista ainda da época, né? Então ele fugia muito disso, né? Fugia quando ele surgiu com a história do inconsciente, os metafísicos todos, né? Os mesmeristas todos vieram para tentar compor com ele, né? E ele se escapou. E tem uma coisa muito interessante que, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, Rô, eu acho que foi o Stresch, que foi o tradutor dele em inglês, num prefácio, Stresch conta
sobre a questão dos sonhos. O Freud, no estudo dele sobre sonhos, ele começou a se deparar com sonhos premonitórios, né? E aí ele chegou um momento e ele disse que não era isso para psicanálise, porque ele não conseguia entender algumas coisas, ele tentava falsear de tudo que é jeito um sonho premonitório de um paciente, não encontrava ele declinou de tentar entender e disse que não era para psicanálise. E casualmente, quando ele foi fazer uma palestra na Austrália, ele esqueceu este caso. Então, quer dizer, né, isso denota que para ele era uma saia meio justa essa questão do espiritual, do premonitório, do paranormal, né? Sim. Claro, sempre mistério, tá? A questão dos sonhos, ele começa, o grande texto dele depois, posterior à morte do pai dele, né? Interessante isso.